Nós vamos ver aqui os primeiros passos que nós vamos dar quando a gente inicia a pesquisa em alguma área, tá? Quando você está começando a tratar um determinado assunto, tá? Você está indo atrás de informações específicas para uma determinada área que você está querendo pesquisar, você tem algumas necessidades iniciais, tá? Específicas desse trecho da trilha na busca do conhecimento, tá? Então, nós vamos ver aqui duas ferramentas, especificamente duas, que vão ajudar você a fazer um trabalho de maior qualidade, vai facilitar a sua vida. Primeiro que a gente vai ver é o básico que todo mundo usa, que é um buscador, tá? Então, você tem vários buscadores aí no mercado, mas você tem alguns específicos para a área de pesquisa. Nós vamos ver um buscador específico para a área de pesquisa, tá? Só que não é só o buscador básico, tá? O buscador, ele tem algumas ferramentas que facilitam a nossa vida, abrem um espaço para que a gente encontre material de mais qualidade, talvez até se aprofundar em algum trecho da área que você está querendo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é isso, é um buscador, mas não apenas colocar lá as palavras-chave e buscar a pesquisa que ele lhe dá, tá? É você saber garimpar e ir atrás especificamente de alguma informação com maior qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você está vendo aí, que é um banco de teses, tá? O banco de teses é o quê? Não é nada mais do que o nome diz, tá? É um local dentro da internet onde você vai ter um depósito de teses e dissertações, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque teses e dissertações, geralmente eles começam, elas se iniciam com introdução ao assunto. Tá? Então, quando você tem aquele assunto específico aqui que você está querendo estudar, geralmente esse começo aqui, a tese de dissertação faz um bom trabalho de introdução, lhe dá uma boa bibliografia. Então, assim, é interessante que você tenha acesso, principalmente se você estiver começando em alguma área, a você ter a literatura prévia, né? O que a literatura já lhe dá, já lhe oferece. E tese de dissertações é uma boa fonte de informação. Então, a gente vai ver aqui também um link como você usar um banco de teses muito bom, que é o Banco Digital de Teses e Dissertações aqui do Brasil, né? Muito interessante. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a ver as ferramentas. Vamos começar pelo buscador. Ó, esse site, que é o Google Acadêmico, né? Google Scholar, em inglês aí. Mas o Google Acadêmico, ele talvez seja o primeiro local específico que você vai utilizar para fazer suas pesquisas. Tá? Então, por isso que é a primeira ferramenta que a gente vai mostrar aqui. O que é que você vai... qual é o procedimento? É igual ao Google, tá? Você vem aqui na questão da ferramenta, ele já lhe dá aqui, tá? Algumas sugestões em cima do que você já pesquisou. Mas vamos supor que você está pesquisando sobre a educação, a abordagem baseada em projetos, certo? Então, você ouviu falar, você não sabe nem o título direito, tá? O termo direito, mas você coloca aqui que você lembra. Educação baseada em projetos, tá? Dá OK aqui, ele vai lhe dar essa lista como o Google faz, no geral. Você vê que até o design é parecido. Só que aí você vai ver, eu coloquei esse educação baseada em projetos, não é o termo que a gente costuma usar, tá? Mas já coloquei assim de propósito, porque mesmo que você coloque uma coisa que não é exatamente como a gente usa, parecido, mas os links que ele vai dar aqui você vai ver. Então, só numa rápida olhada você vai perceber que a expressão que se usa mesmo é aprendizagem baseada em projetos, tá? Se você quiser pesquisar em inglês, você pesquisa, mas eu vou refazer aqui a pesquisa, lembrando isso, tá? Como a busca do Google é uma busca muito eficiente, então o que é que você faz? Você coloca o termo que você lembra e nos links que ele coloca aqui, você olha e procura o termo real que está sendo usado. Quando eu digo termo real, é o termo que a literatura gosta de usar, costuma usar, certo? Porque, e óbvio, né? Você pode ter mais de um termo para a mesma área de pesquisa. Isso acontece também. Mas no nosso caso aqui, o que a gente está querendo é aprendizagem baseada em projetos. Então, eu vou vir aqui,
tá? Vou tirar essa educação, colocar aprendizagem, certo? Baseado em projetos, lá o enter. Aí de validar vai ficar mais refinada, né? A busca. Então o que é que acontece? Ó? Aqui, óbvio que, de maneira geral, você vai fazer como tem no Google. Você vai ver aqui, você colocou, coloca aqui os links que ele supõe, aprendizagem baseada em projetos, educação diferenciada e assim vai, né? Então você vai ter aqui vários links aqui, tá? Por que a gente está vendo esse site específico? Porque o site específico, ele tem algumas ferramentas que a gente pode explorar com mais profundidade, certo? Então, além da busca comum que o Google já faz, ele entrega aqui, você deve estar acostumado a usar o Google, isso é muito comum em qualquer buscador. Estou falando do Google porque a gente está usando o Google escolar, mas o Google acadêmico. Mas qualquer buscador faz isso, né? Você coloca o termo e ele procura. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, alguns links que ele vai dar, ele já lhe dá também aqui do lado a oportunidade de você baixar o PDF. Isso também, isso é bom, né? Isso é muito bom porque facilita aí na hora de você fazer sua busca e tal. Mas não é só isso, tá? Primeiro a gente vai ver aqui do lado esquerdo, tá? Você tem, aqui meu tá em inglês, mas você pode estar em português, que faz diferença, a organização é a mesma, tá? Então você vai ter aqui primeiro o tempo, eu coloquei aqui em qualquer tempo, quer dizer, eu não coloquei, já fica aqui direto, mas você pode colocar o intervalo que você queira. Então aqui, ó, desde 2023, então vai ser só esse ano, você clica, ele vai filtrar e vai lhe dar só a pesquisa nesse período. Desde 2022, tá? E assim, outro você coloca aqui e vai lhe dar um período específico. Você coloca o período que você quer, tá? A data e tal, e assim por dentro. Mas vamos voltar lá para qualquer tempo. Então, se você quiser especificamente uma data, não, eu quero nos últimos 2 anos, 3 anos, você vem aqui e escolhe. É o primeiro ponto útil, né? Ele vai organizar por relevância ou pela data. Se você colocar pela data, ele muda aqui, tá? Ó, ele vai mudar. Relevância, né? Aí vai a métrica do Google, né? Então, se você confia ou não, aí você que escolhe. E eu geralmente deixo relevância, porque realmente funciona bastante bem aqui, tá? E, basicamente, o que a gente quer aqui é qualquer tipo de artigo de revisão. Essa aqui foi uma outra sugestão que ele deu. Vou colocar aqui artigo de revisão, ele já vai lhe dar. Isso é bem interessante, né? Você colocar artigo de revisão, por exemplo, se a aprendizagem baseada em projetos fica bem destacado, né? Obviamente são artigos de revisão, então é mais interessante. Mas aí vai depender do que você está querendo, tá? Então vou colocar aqui qualquer tipo, tá? Então, com essas duas ferramentas especificamente de escolha, né? O tempo e você pode colocar artigo de revisão só, já pode te dar mais algum suporte. Mas não é só isso, tá? Você vai ver que nesses links aqui, ó, vê só. Nesses links aqui, você vai encontrar uma coisa interessante, que aqui está a metodologia do ensino e aprendizagem, blá, 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 beleza, muito bem. Só que aqui embaixo, ó, você tem algumas opções, certo? Que você pode utilizar. Quais são essas opções, né? Pessoal, vamos ver aqui, ó. Eu quero destacar aqui, são essas aqui, ó. Tá, ó. Você vê que ele aparece aqui abaixo dos links, né? Tem o link aqui, abaixo ele dá, tá a descrição como sempre, e aqui essas opções. Tá, ó, tá aqui, ó. Para que serve isso aqui? Para que serve isso aqui? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou mostrar, explicar e depois a gente mostra a utilização, tá? Esse save aqui, ó, tá? Deixa eu tirar aqui e voltar. Esse save aqui que aparece a primeira coisa que aparece aqui é para guardar na sua conta do Google, tá? Você tem, eu não vou mostrar aqui porque o objetivo é só a gente dar uma visão geral, mas você pode salvar, tá? Como se fosse uma lista de citações. Você pode salvar isso na sua conta do Google e fica guardado aqui. Quando você voltar, tá lá para você. Pode ser útil. Eu não utilizo, eu utilizo outras ferramentas de citação, de organização de citações, mas realmente pode ser útil se você quiser usar essa ferramenta específica, né? Tá? As que eu uso, algumas são gratuitas, outras são pagas, mas realmente vai do gosto do freguês, como a gente fala. Então, talvez você goste mais de guardar aqui, já fica na sua conta do Google, é útil, tá? Esse é um ponto. O outro ponto aqui é a citação, tá? Ó,
ele lhe dá com as aspas, ele vai lhe permitir tirar a citação já pronta, em alguns formatos que ele lhe dá aí, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Então, você está fazendo um trabalho qualquer, TCC, mestrado, dissertação, qualquer outra coisa, algum artigo, e você quer colocar a citação desse trabalho lá. Então, você clica aqui, ele vai lhe dar a citação desse trabalho já formatado em, acho que 3 formatos, se não me engano. Aqui, ó, isso também é muito interessante. Aqui, esse citado por 115 são outros trabalhos que citaram esse daqui. Então, talvez seja interessante você pesquisar aqui dentro. Se esse, metodologia do ensino e aprendizagem baseada em projetos, para você foi útil, talvez os trabalhos que citem isso daqui pode ser útil também. Então, você clica aqui, ele vai lhe mostrar os 115 que citaram esse trabalho, tá? Esses artigos relacionados, eu acho muito útil também, porque, veja só, esses artigos relacionados é uma busca do Google comum, tá? Só que ele vai usar o algoritmo dele para observar esse trabalho aqui e procurar outros que sejam relacionados com esse. Talvez você encontre trabalhos que você sozinho não alcançaria. Por quê? Porque ele vai usar o algoritmo do Google para encontrar semelhanças, trabalhos semelhantes. E você só colocando palavra-chave na busca, você talvez não chegue nesse ponto de qualidade da pesquisa, entendeu? Então, esse aqui é muito interessante também. É uma pesquisa também, é uma busca normal, só que não feita por nós, vamos dizer assim, é como se fosse feita pelo Google. É como se você entrasse com um PDF aqui, ou um link, algum artigo da internet, e você dissesse assim, ó, Google, pesquisa aí os trabalhos parecidos com esse. Pronto. São eles aqui, artigos relacionados, tá? Essas 4 versões aqui, porque ele encontrou esse artigo aqui, esse trabalho, em mais de um link, então ele mostra. E aqui é importar para o Bibliotex, que é, se você usar LaTeX, por exemplo, né, que é uma ferramenta bem interessante de editoração, você pode importar o código para fazer citação desse trabalho. Então, dito isso, vamos olhar agora como é que funciona cada item desse aqui. Você clicar em salvar, certo? Clique aqui, ó, ele já vai lhe dar aqui, ó, onde é que eu vou guardar. Então, você cria uma lista, você vê que está limpa a minha, porque eu não uso. Mas você cria aqui uma lista nova, vai colocar aqui, quando você voltar para a sua conta do Google, vai estar lá guardado, tá? Então, realmente é muito, muito útil. Se você quiser ter só uma listagem aí, realmente pode ser interessante, tá? Aqui eu vou clicar aqui, citar, ó, e veja o que é que vai aparecer. Cliquei, veja o que aparece. Ó, apareceu, eu pensei que era 3, mas já aumentaram, ó. Vê que interessante, ó. Ele tem aqui, ó, essa forma, isso aqui é a citação desse trabalho. 1, 2, 3, 4, já vem com 5, ó. Eu não tinha visto ainda, né? A última vez que eu usei, tinha só 3. Ele já incluiu mais 2 formatações, bem interessante, ó, tá? APA, que é muito conhecido aqui, MLA também, essa formatação, tá? Bem interessante. Então você vê que é a mesma citação, só que na formatação que você quiser, tá? Se você usar RefWorks, mas se você usar EndNote, por exemplo, ó, então o Bibliotex já é aquele link lá, a mesma coisa que a gente... Vou clicar aqui em Bibliotex, você vai ver, ó. Ele vai lhe dar o código, tá vendo aqui, ó, para você inserir no seu código LaTeX, se você assim quiser, tá? Certo? É o mesmo caso do link lá do Bibliotex aqui, tá? Mas vou voltar aqui, ó, citação, então é só você, se você quiser, você copia, cola, ó, tá vendo aqui, ó, copia, coloca lá no seu trabalho. Se não, se você quiser o EndNote, para sei lá o que é que você usa aí de administração de citações, você vai clicar aqui, vai lhe dar uma linkagem, você entra lá e inclui esse trabalho na sua citação. Você vê que economiza muito tempo, você não tem que escrever manualmente, realmente ajuda bastante. Esse é um ponto. Agora, os mais poderosos aqui, na verdade, que eu gosto mesmo, que eu queria mostrar para vocês, são esses 2 aqui que eu falei antes, né? Ó. É o citado por e relacionar, tem os relacionados. Então, veja, aqui é metodologia de ensino e aprendizagem baseada em projetos. Então, eu vou clicar aqui em citado por 115. O que é que ele vai mostrar? Os 115 trabalhos que citam aquele outro, né? Então, é esse trabalho daqui, ó. Mas todos esses citam aquele primeiro, tá? Então, realmente pode aparecer coisas bem interessantes. Por exemplo, metodologias ativas de aprendizagem na educação superior. Aspectos históricos, princípios e propostas de implementação. Bem interessante esse tema. Se você estiver trabalhando com, realmente fazendo uma pesquisa sobre aprendizagem baseada em projetos, esse trabalho aqui vai ser bem legal, certo? Então, ó, a aprendizagem baseada em projetos
na construção de conceitos químicos na potabilidade da água, bem específico aqui já, ó. Sim, daquele primeiro também, tá vendo aqui, ó. Aprendizagens ativas, uma breve apresentação conceitual e de seus métodos. Teve uma breve apresentação, talvez seja uma coisa mais resumida, talvez seja útil para você também. E assim vai, né? Ó, práticas de educação ambiental em tempos de pandemia de Covid-19. Ó, bem específico, sim, daquele outro. Então, é interessante, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Se você clicar em citado por, só aqui já vai ser de 15. Então, se você achar um trabalho que realmente seja interessante para você, se você vir aqui em citado por, você vai encontrar todos os trabalhos que citaram esse primeiro seu, e provavelmente você vai encontrar como encontrou agora, né? Aquele ponto de vista, só que com aplicação específica para alguma área, ou talvez abrangendo mais, né? Abrindo mais o leque, porque já são aplicações. Então, realmente pode ser muito útil. Então, depois que você faz a pesquisa, encontrou alguns interessantes, vem aqui citado por e não deixe de olhar, certo? Porque, de fato, você vai encontrar trabalhos interessantes aqui. A probabilidade é alta, né? É isso que eu quis dizer, tá? E o segundo item que eu acho mais interessante aqui é esses artigos relacionados. Olha, isso é sensacional. Por quê? Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me dar artigos relacionados com esse primeiro, tá? Então, clica aqui. Vamos lá, ó. Todos esses trabalhos, ó, são relacionados àquele primeiro. Às vezes você vai encontrar muitas coisas, às vezes vai encontrar poucas. Só que aqui só tem 2 páginas. Mas o legal é o seguinte, essa pesquisa não foi feita por mim agora. Ela foi feita pelo Google. Então, o Google pegou esse trabalho que a gente encontrou lá, tá? E procurou, junto com o algoritmo dele, trabalhos similares. Então, vamos ver aqui, ó. Metodologia de ensino para aprendizagem baseada em projetos. Aí a outra, aprendizagem baseada em projetos em contexto de ensino superior. Estava lá também, né? Na aplicação lá. E assim vai, né? Então, alguns desses trabalhos aqui, ó, aprendizagem baseada em problemas, né? Educação e engenharia, né? Então tem relações, são trabalhos relacionados, né? Então, não obrigatoriamente citou aquele trabalho anterior, pode até ter citado, né? Pode acontecer de você vir aqui e nos trabalhos que tem aqui, alguns foram na lista de citados, né? Mas, claro, né? Tem relação, certo? Então, aqui, ó, já relacionando com engenharia civil, estudando engenharia civil, certo? Ó, é bem interessante. Então, assim, se você procura, tá? Um tema específico e você quer não só uma coisa inicial, tá? Rasa. Você quer um aprofundamento, você quer outras visões. Então, aqui nesse link, tá? Ó, nessa ferramenta que o Google lhe dá, tá? Ó, deixa eu voltar lá para o original, ó. Aqui é a pesquisa original, certo? Quando você vem aqui em artigos relacionados, você pode encontrar outras visões desse mesmo tema aqui, do mesmo tratamento. E isso é bem legal, né? Porque talvez você possa encontrar, por exemplo, visões conflitantes. Você pode encontrar visões similares, porém com argumentos distintos, aplicações distintas. Isso é muito legal. Então, se você quer fazer uma pesquisa mais aprofundada, com aplicações, tá? Exemplos, estudos de casos e por diante, se você vier em artigos relacionados e citado por, esses 2 links aqui vão lhe dar um aprofundamento que pode ser bem útil, tá? Fica aí a nossa sugestão, tá? Para que vocês, de fato, façam um trabalho mais profundo na pesquisa que vocês estão realizando, beleza? Essa fonte aqui agora, a BDTD, certo? Ela é uma outra fonte muito interessante que eu sugiro todos vocês a utilizarem, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Banco Digital, é isso, Brasileiro de Tese e Dissertações. Ok? Então, é muito legal, tá? Você pensa aí como sendo buscador só de teses e dissertações. Eu acho muito legal, tá? Porque aqui, logo aqui na frente, você já vê os dados, tá? Que ela traz aqui, ó. Veja só que interessante. Aqui nessa fonte você tem, ó, mais de 130 instituições, tem aqui, ó, 640, mais de 640 mil dissertações, ó, teses, mais de 230, quer ver, quase 900 mil documentos, é muita coisa, é muito legal.
Aqui ele mostra sobre a BDTD, né, ó. Ele mostra aqui, ó, né? Ele mostra que a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, né, integra o sistema de informações de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Tá vendo aí? E também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em e-mail eletrônico. Muito bem. Então ele tem parceria aí com as instituições, é muito legal, realmente é muito bom, tá? É um buscador aqui, você tem, eu sugiro que você navegue aqui no BDTD, e aqui, para o que você vai fazer? Você vai pesquisar, como você faz qualquer buscador aí na internet, só que aqui ele vai lhe dar resultado só em, como aqui diz, teses e dissertações. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui a aprendizagem baseada em projetos. Vamos dar um OK aqui para ver o que é que nos aparece. Tá aqui, ó. Então, você vai ter dissertações e teses relacionados a esse tema, né? Ambiente gamificado de aprendizagem baseado em projetos, né? Ó. Olha que massa aqui, ó. Aqui já tem algumas características, né, do que a gente está procurando, ó. Aqui você tem a quantidade de instituições, né, que vem falando aqui e tal. Mas o que a gente tem aqui, ó. Veja só. Aqui ele mostrou que ele tem 4 mil e tantos resultados desse termo aqui, né? Você tem aqui, ó, ambiente gamificado, baseado em projetos, é o primeiro, né? Aí tem o segundo, tratamento de riscos relacionados à ambientação de projetos. Claro que, como eu coloquei as palavras soltas, né? Ele tá pegando palavras aqui, ó. Não, esse segundo aqui não tem a ver com o que a gente quer, né? Mas veja esse segundo, ó. Aprendizagem baseada em projetos, um modelo para o alcance de autenticidade, tá vendo? Então, realmente você vai encontrar o que a gente... Olha aqui que legal. Aprendizagem baseada em projetos, no ensino de física e astronomia, e assim vai, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pegar esse aqui, né? Física e astronomia. Eu vou clicar aqui, né? E ele vai me dar algumas informações, né? Por exemplo, ele vai dar aqui, ó. Esse trabalho, provavelmente é um resumo que está lá escrito pelo autor, né? Esse trabalho lida com metodologias de aprendizagem ativa, não, em particular, aprendizagem baseada em projetos. Está aqui, ó, diferentes formas ou caminhos metodológicos do uso dessa dinâmica. Enfim, né? Então aqui tem um resuminho e aqui tem algumas informações, ó. Acesso livre, o ano da defesa, olha que massa, 2020, isso é muito bom, né? Porque você pode ver, talvez você pode pesquisar aqui várias teses de dissertações e você pode encontrar até uma progressão histórica aqui, isso é muito legal, né? Então aqui, enfim, né? Então aqui vem dizendo vários dados, né? É uma dissertação, tipo de documento, PDF, Universidade Cruzeiro do Sul, programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, muito legal. Então, bom, aqui, como aqui é bem claro, né? Você tem acesso ao livro, então você pode baixar, certo? Você pode baixar o PDF aqui que você quiser para ler e tal. E você pode, isso aqui eu acho legal, né? Aqui, porque aqui, como você tem acesso a teses e dissertações, isso pode lhe servir de fonte de quê, né? De fonte básica da sua busca literária, né? E, geralmente, dissertações e teses, o que é que vai acontecer? O camarada vai fazer lá, o autor, ele certamente vai fazer ele começa fazendo uma visão geral, né? Um apanhado do que você está tratando, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, né, eu não li ainda essa dissertação, mas nesse caso aqui, certamente, os capítulos é uma parte geral da literatura. Então, se você estiver começando a estudar um assunto específico, o BDTD, esse banco, né, digital de teses e dissertações, ele vai lhe ajudar muito, porque essas dissertações e teses, elas vão lhe dar uma introdução ao assunto, tá? E quando você começa a estudar um assunto,
mas precisa do que uma introdução clara, né? Com detalhamento. Um artigo científico, uma revista não vai lhe dar isso, né? Mas aqui você vai. Então, se você quiser baixar, você vem aqui, ó, tem aqui um link, tá, ó, aqui embaixo, ó, tá, para você baixar. E esse é uma fonte que eu sugiro fortemente quem está fazendo pesquisa acadêmica aí a utilizar por esse fato, né? Porque geralmente você tem uma boa introdução nessas teses e dissertação você vai encontrar aqui. Então fica mais essa sugestão aí de ferramenta para vocês usarem nas suas pesquisas, beleza?